Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História. Meu nome é Fábio Ribeiro e se você ainda não conhece aqui o nosso canal, eu te convido a conhecer conteúdos especiais de preparação em história para todos os concursos e também para a vida, porque história é isso. Quem vai fazer o ERJ tem um caminho especial aqui no nosso canal, já que a UERJ é tratada de forma bem bacana aqui por mim. Eu sempre trabalho especificamente o vestibular da UERJ, e agora com esse modelo anterior, o modelo UERJ, voltando a ser aplicado a partir desse ano, a gente vai dar mais espaço a ele aqui, já que muita gente não conhece esse modelo. A última vez que a UERJ aplicou foi em 2019. Nós vamos fazer o exame de qualificação. Você tem duas chances para tirar o conceito A. Se você ainda não sabe como o vestibular da UERJ funciona, procura, eu vou deixar aqui no cardzinho o vídeo anterior dessa mesma playlist, a playlist especial sobre a UERJ. Nesse vídeo anterior eu falei sobre como funciona o modelo UERJ. E aí no exame de qualificação você vai buscar ali em duas chances, duas oportunidades, o conceito A, que é o conceito que todo mundo quer para ter a máxima de pontos, 20 pontos na primeira fase. E o exame de qualificação são questões objetivas. Eu trouxe aqui as questões de história do ano de 2019 para a gente poder fazer aqui desse exame de qualificação. Vamos lá, moçada? Então, vou passar aqui o nosso slide e a gente começa com essas questões. São 7 questões, a gente vai fazer elas de forma muito rápida, mas pontuando os pontos mais importantes, claro. E aí a UERJ adora questões de história contemporânea, só cai no exame de qualificação história contemporânea, não cai outro conteúdo de história que não seja século XVIII para frente. Moçada, outro detalhe fundamental, não podemos nunca esquecer. A UERJ é uma prova em que as alternativas vão apenas até a letra D, mas a UERJ tem uma característica bem peculiar. Quase sempre as alternativas que estão ali na questão da UERJ, elas estão corretas, todas corretas, ou duas corretas, até mesmo três, ou como eu falei, todas corretas. Por que isso acontece? Porque a UERJ, ela não quer propriamente a alternativa correta, ela quer a alternativa que melhor confere ao comando de questão que ela deu. Olha isso é perigoso, é cuidado maior que você tem que ter, tá bom? A UERJ, ela poucas vezes será objetiva demais nessas suas perguntas, apesar das questões serem objetivas, serem de marcar X. O que eu quero dizer com isso é que nenhuma prova do Brasil consegue confundir tanto o candidato nas alternativas como a UERJ. Então, a gente tem que fazer muitas questões da UERJ até pegar o feeling, pegar o tato ali, pegar o jeito, de fato, de como essa prova acontece. 1919, Tratado de Versalhes é um texto. Lembrando, a UERJ sempre trabalha com dispositivos nas suas questões. Um texto, um mapa, uma charge, uma música, uma pintura. A UERJ sempre trabalha com alguma coisa. Não há na UERJ, como na FUVEST acontece, como em outras provas acaba acontecendo também, que são aquelas questões em que aparece só a pergunta e você responde. Não, a UERJ sempre trabalha com um dispositivo. E nessa primeira questão aqui da nossa lista de hoje, a gente está falando sobre o Tratado de Versalhes, final da Primeira Guerra Mundial, ela acaba em 1918, e no ano seguinte, Tratado de Versalhes. Esse tratado foi muito cruel com a Alemanha, baseado numa ideia de revanche por parte da França e da Inglaterra. Esse tratado destrói economicamente, humilha publicamente a Alemanha em todo o cenário mundial. Então, eles pegam ali partes desse Tratado de Versalhes e a gente vai ler. Parte 7, sanções, artigo 227. Essas aliadas ou associadas acusam publicamente a Guilherme II, rei do Império Alemão, naquele contexto, de Hohenloher, ex-imperador da Alemanha, por ofensa suprema contra a moral internacional e a autoridade sagrada dos tratados. Parte 8. Reparações, artigo 231. Os governos aliados e associados declaram e a Alemanha reconhece que ela e seus aliados são responsáveis por haver causado todas as perdas e todos os prejuízos que sofreram os governos aliados e associados e seus cidadãos, como consequência da guerra que foi imposta pela agressão da Alemanha e de seus aliados. Então vamos para o texto. O Tratado de Versalhes foi elaborado no contexto das negociações de paz após o fim da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. A partir do texto, observa-se que no tratado foram instituídas cláusulas para o governo alemão, com base no seguinte princípio. Qual o princípio que vai reger um tratado tão
vingativo, vamos colocar assim, por parte da França e da Inglaterra. Lembrando que quando a Primeira Guerra acaba, os Estados Unidos defende, junto com o seu presidente Woodrow Wilson, a ideia da paz sem vencedores. Eles querem promover ali os 14 pontos de Wilson, criação da Liga das Nações, enfim. Só que a França e a Inglaterra, abraçadas, principalmente a França, abraçadas pelo ideal de revanche, já que lá atrás, na formação do Império Alemão, aconteceu uma guerra, houve aquela guerra famosa, a Guerra Franco-Prussiana. E na Guerra Franco-Prussiana foi a vez dos alemães humilharem os franceses. O francês cresce com esse sentimento de revanche, e quando chega a guerra e eles vencem a guerra contra os alemães, eles fazem o que todo mundo imaginava que ia ser feito. Eles vão ser vingativos, vão promover uma revanche contra os alemães com esse tratado. E muita gente vai dizer, galera, que o Tratado de Versalhes é o pai do nazismo. Sem o Tratado de Versalhes, a Alemanha não seria o que ela acabou sendo, caindo nas mãos de Adolf Hitler. Porque ela foi humilhada com muitos problemas econômicos, enfim. Então, a partir do texto, qual foi o princípio? Belicismo. Olha, belicismo tem a ver com o texto porque fala da Primeira Guerra, mas não é o que foi perguntado. Integracionismo, não. Colaboracionismo, não. Revanchismo. Letra B, a ideia de revanche que ganhou corpo na França e acabou levando prejuízos à Alemanha. Próxima questãozinha, um texto bem legal. Lembrando que a UERJ é bem ativista e fala muito sobre aspectos sociais. E ela simplesmente traz para a gente um texto de Thomas Piketty, que é importantíssimo, um analista muito importante no contexto do século XXI. O Brasil não cresce se não reduzir sua desigualdade. O Brasil não voltará a crescer de forma sustentável enquanto não reduzir suas desigualdades. E a extrema concentração de renda no topo da pirâmide social, diz o economista francês Thomas Piketty, autor do livro O Capital no século XXI, no qual apontou um argumento da concentração, um aumento, melhor dizendo, da concentração no topo da pirâmide social nos Estados Unidos e na Europa. Piketty agora se dedica a um grupo de pesquisas que investiu o que ocorreu em países em desenvolvimento, como o Brasil, a China e a Índia. Países que formam ali, em linhas gerais, os BRICS, né? Alguns deles. Faltou ali a Rússia e a África do Sul. Mas, enfim, a ideia dos BRICS está meio defasada. Para Thomas Piketty, a situação de desigualdade referida no texto dificulta o crescimento econômico nacional. Tendo em vista a lógica do modo de produção capitalista, o motivo que explica essa dificuldade. Olha o que a gente quer dizer nessa questão. É uma questão que critica o capitalismo do século XXI. Óbvio, você já está percebendo. É uma questão que diz, olha, a desigualdade é um problema. A desigualdade é um problema porque não pode, não se pode fortalecer um país onde pouquíssimas pessoas têm muito e a maioria esmagadora da população quase não tem nada. Então, tendo em vista a lógica do modo de produção capitalista, o motivo que explica essa dificuldade. Que dificuldade? É a dificuldade, o quê? De crescimento econômico nacional de um país. Ou seja, por que o Brasil não cresce? Porque ele tem desigualdade. Mas qual é a relação do não crescimento do Brasil com a desigualdade? Entende? Então, qual gabarito você marcaria nessa questão? A fala ampliação da insegurança jurídica. Ampliação e segurança jurídica. Olha, a questão das leis não funcionarem muito bem, a justiça não ser bem aplicada, não propriamente está ligada à desigualdade, né? E aqui a gente está falando basicamente de desigualdade econômica, né? E o crescimento. B, restrição do mercado consumidor? Faz sentido. Por quê? Porque quando você tem muitas pessoas sem ter como consumir, você não tem como fazer essa economia rodar. Ou seja, você não tem a maioria das pessoas no orçamento do seu país. Então, a ideia de colocar a maioria das pessoas no orçamento, o pobre, a classe média, podendo comprar, podendo usufruir de lazer, de bens duráveis e não duráveis, vai fazer a diferença para um crescimento econômico. Então, olha o título do texto. O Brasil não cresce se não reduzir o quê? A sua desigualdade. O Brasil precisa reduzir a desigualdade para que, de fato, o dinheiro possa circular e o país crescer. A gente tem um debate atual muito forte. A UERJ pode trazer isso, que é o debate atual relacionado à questão da taxa Selic, que é muito alta, e a taxa Selic sendo muito alta, ela acaba prejudicando ali o crescimento do país, mas, ao mesmo tempo, tem a inflação para controlar. Então, é um ponto muito legal que a UERJ pode levar para a prova dela esse ano.
Então, o gabarito já é letra B, porque é exatamente o que diz respeito ao que o texto pontua, que o Brasil não está crescendo justamente porque é muito desigual. Quando a gente deixar de ser desigual da forma como é, a gente vai ter uma chance maior de crescer. Por quê? Porque o nosso mercado consumidor não estará estrangulado como está hoje. A C fala intensificação do processo inflacionário. Olha, tem tudo a ver com a economia, a intensificação do processo inflacionário, o quanto é ruim e tal, mas não é o que responde à questão. Porque, para o autor, para o Thomas, a situação de desigualdade referida no texto dificulta o crescimento econômico. E por que dificulta o crescimento econômico? Porque restringe o mercado consumidor. A D fala limitação da criatividade empreendedora. Na verdade, não limita a criatividade empreendedora. Pode continuar estimulando, mas não é propriamente a desigualdade que limita, entende? Então há uma confusão nesses termos aí. Embora a gente não possa esquecer, né, que se o dinheiro não circula, para empreender fica difícil. Porque como é que eu vou vender, por exemplo? Deixa eu pegar aqui um produto. Ah, acabei de pegar aqui para vocês. Um grampeador. Como é que eu vou ser um empreendedor que fabrica, que vende grampeadores, se a minha população não tem dinheiro para comprar esses grampeadores? Fica complicado. Beleza? Gabarito letra B. Famosa Mafalda, né? A Mafalda está quase em todas as provas da UERJ. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Aí voltou. Ô dos povos do Oriente. Aí ela para, ricocheteou na maldita cortina de ferro. Cortina de ferro que está lá no discurso público do Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, onde logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele percebe que na Europa há a criação de uma cortina de ferro. Que ele chamou de cortina de ferro? Uma série de países na Europa que são influenciadas diretamente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é necessariamente a União Soviética, mas é uma série de países que é influenciado pela União Soviética. Parte da Alemanha, é, é a República Tcheca, a Hungria. Então, assim, vários países naquele raio ali de presença do que ele chamou de cortina de ferro têm uma influência direta de Moscou, tem uma influência direta do que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Então, na esfera das relações internacionais, o aluno já tem que logo perceber, né? O candidato já tem que logo notar que o texto está falando. O contexto histórico ao qual o personagem faz referência era marcado por uma divisão do mundo. Era a bipolaridade, capitalismo, socialismo, Guerra Fria. Decorrente, sobretudo, do seguinte fator. Que fator? Letra A, disputa religioso-cultural? Não, não, nada a ver. Não é isso que divide o mundo ali, de 45 até 91, na Guerra Fria. B, antagonismo étnico-linguístico? Também não. Não é o aspecto étnico, embora, gente, todas essas diferenças continuem acontecendo enquanto a Guerra Fria está se desenvolvendo, se desenrolando. Mas o coração da Guerra Fria é propriamente, sim, uma diferença política, é uma diferença ideológica, é uma diferença até mesmo econômica entre dois sistemas que são antagônicos. O gabarito ele está C, já indicamos aqui, né? A bipolaridade, a divisão em dois polos em termos políticos e ideológicos. Ideologias, né? O socialismo diferente do capitalismo. A D fala rivalidade financeiro-comercial. Interessante, porque havia uma rivalidade financeiro-comercial, é claro, mas o contexto era um contexto marcado pela bipolaridade de dois sistemas bem antagônicos, como eu disse. Beleza? Olha a letra C. Percebe como a UERJ é bem maldosa nas suas alternativas? Essa questão não é das mais difíceis, é só você conhecer o contexto da Guerra Fria. Quarta questão agora, moçada, vamos lá. Olha, Rio de Janeiro vindo à tona. Não esqueça, a UERJ é uma universidade do Rio de Janeiro, ela traz sempre o Rio bastante para suas provas. No início da noite de 26 de janeiro de 1893, por ordem do prefeito do Distrito Federal, Cândido Barata Ribeiro, a polícia ocupou o mais célebre dos cortiços cariocas, conhecido como Cabeça de Porco, no centro da cidade. A estalagem, conjunto de casinhas onde viviam de 400 a 2.000 pessoas, foi em seguida desocupada, sem que se desse aos moradores o tempo necessário para recolherem suas coisas. Em poucas horas foi demolida. Não tardou para que a expressão cabeça de porco
se impusesse como sinônimo de cortiço, e até hoje você chama aquele cubículozinho de cabeça de porco, né? É interessante, porque a gente está falando de um acontecimento que é de fins do século XIX e que antecede em uma década o que vai acontecer em início do século XX, que é justamente a reforma urbana empreendida pelo Pereira Passos e com o apoio do governo federal. Inclusive, essa reforma sanitária, essa reforma urbana é muito polêmica, vai gerar ali em 1904 a revolta da vacina, e muita gente, sem dúvida, já ouviu falar. O que a gente quer perceber aqui é que esse projeto higienista, esse projeto de retirada da população mais pobre do centro da cidade, é um problema que o prefeito Barata Ribeiro, que hoje é nome de avenida importante, rua importante, em Copacabana, acaba tendo que tratar aqui. E ele trata de forma, claro, a excluir essas pessoas mais pobres do centro urbano, do centro de decisão. Olha, a paisagem não está legal com a presença deles aqui, o crescimento da população está desordenado, eles estão ocupando essas áreas e é ruim para o governo essa ocupação. É claro, para pensar comigo. O governo não quer a presença daquelas pessoas ali, até tendo em vista o quê? Uma valorização daquela região, daquele território. Então vamos para a questão. A ordem de desocupação e demolição do famoso cortiço em 1893, ironizada em capa de revista da época, é que não está aqui a capa da revista, porque ia ficar ruim para você visualizar, mas é a cabeça de um porco sendo ali demolida. Representou mudanças na ação do então prefeito com relação aos problemas sociais da cidade do Rio de Janeiro. Um desses problemas sociais e o objetivo dessa demolição estão indicadas, respectivamente, em cuidado, tá? Respectivamente, nessa ordem, ele quer um problema social e o quê? Ó, problema e o objetivo da demolição. Vamos lá. Déficit escolar? Olha, o problema social de déficit escolar está relacionado à demolição? Está relacionado ao, sabe, àquela ocupação? Difícil. Planificação da expansão urbana. Então, quer dizer que o objetivo da, da demolição do cortiço é planificar a expansão urbana. A maioria dos cortiços são em áreas centrais da cidade. Tá? B. Fluxo migratório, integração de novos logradouros. Olha, o fluxo migratório não era grande o suficiente para se dizer que, olha, provavelmente isso gerou a criação de cortiços. E a destruição não é para integrar novos logradouros. É claro que, se a gente for analisar com mais frieza essa alternativa, a primeira parte nem está tão errada, porque realmente o fluxo migratório naquele contexto era um fluxo que crescia. Mas integrar novos logradouros está totalmente errado. A ideia era, fundamentalmente, acabar com a presença de pobre naquela região. C. Criminalidade elevada? Nada a ver. Criminalidade elevada, ela pode ser uma consequência da ocupação desordenada, justamente por conta das péssimas condições de vida das pessoas, que as levam para outros artifícios, né? Que o crime acaba abrindo como perspectiva. Reordenação da ação repressora? Não, não necessariamente, porque não reordena. E a letra D, que é o gabarito. Crescimento demográfico. Olha, o crescimento demográfico expandiu os cortiços. Erradicação de habitação popular. Exato. Eu vou erradicar. Então, assim, o objetivo da demolição é acabar com essa presença de habitações populares ali. Não vai acabar ainda, porque só anos depois é que, de fato, os cortiços vão ser finalmente terminados, quer dizer, exterminados, colocados no chão. E, como consequência, essa população que está crescente, esse crescimento demográfico elevado do Rio de Janeiro, vai fazer com que a população corra para regiões ao redor do centro. As favelas vão crescer mais e mais. Favela que já vinha sendo constituída enquanto local de moradia das pessoas mais pobres e da ausência do Estado, desde o final desse século XIX, né? Desde ali por volta de 1897, 1898, que é quando essas tropas estão retornando de Canudos, beleza? Então, gabarito letra D, crescimento demográfico e erradicação de habitações populares. Bora para a próxima. Ó, preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Democracia,
aspecto mais importante do nosso Brasil. A nossa democracia ela é muito recente. E aí, para quem já nasceu numa democracia e que porventura deu uma dormida nas aulas de história, ou não lembra tanto, não gostou muito dessa matéria, talvez a democracia não faça sentido para você. Porque você já cresceu numa democracia, você já conhece o funcionamento democrático. E é claro, a democracia vai ter muitos defeitos, muitas críticas. Mas nem o pior defeito da democracia pode fazer com que ela seja demonizada ou acusada de ser um sistema ruim a ser aplicado. O problema do Brasil, inclusive, é a não aplicação total de aspectos democráticos e não a aplicação deles. O que eu quero dizer para vocês é que defender a democracia é mais do que elementar, não só para a nossa geração, mas para quem ainda vai vir. Então, vamos mandar ver. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleia, instituir um Estado Democrático de Direito, beleza. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição brasileira vigente promoveu mudanças que visam assegurar o exercício de direitos sociais individuais, como menciona seu preâmbulo. Então, assim, nesse preâmbulo, nessa introdução, nesse pré-texto, a gente tem claramente, olha, a ideia dessa Constituição é defender as minorias, defender todos, para que todos possam ter os direitos garantidos. E vamos ver o que a questão quer. A premissa de garantir e valorizar esses direitos está relacionada ao seguinte aspecto naquela conjuntura do país. Qual a conjuntura do país? Em final da década de 1980. Em 1985, a gente conseguiu eleger pela primeira vez um presidente civil para a presidência, depois de mais de 20 anos. A gente está falando ali de um presidente eleito indiretamente, mas que não era da cúpula militar. Então, desde 1964, a gente tinha um predomínio no Brasil de autoridades militares, líderes militares, numa ditadura que é chamada de civil-militar ou empresarial militar. É um governo que foi muito autoritário, que reduziu direitos ou acabou com eles, e que não permitiu as garantias sociais que poderia garantir aos povos indígenas, às mulheres, aos mais pobres, aos negros. Ou seja, nós tivemos uma série de problemas em garantias de direitos sociais durante todo aquele período ditatorial. E essa Constituição teve uma preocupação muito grande. Ela foi feita durante o governo desse presidente que foi eleito, mas não foi, porque o Sarney ele era vice do Tancredo, que acabou morrendo e não conseguiu assumir, né? Não conseguiu assumir e morreu em abril. Mas, no governo Sarney, o Congresso se une e, como grande ponto de virada de chave para apagar o que a ditadura havia feito, ele faz a Constituição. Então, qual é o contexto, qual é a conjuntura que o país vivia? A. Atendimento de pressões externas pela abertura do regime. O regime já estava aberto. B. Aumento do extremismo ideológico pelos partidos políticos. Não, na verdade, se teve uma coisa que a Constituição de 1988 conseguiu fazer foi unir partidos muito diferentes. Direita, esquerda, centro. Grupos bem diferentes unidos numa só voz. Acabar com o legado da ditadura. C. Então, o que eu quero dizer é que a Constituição ela foi muito mais, como eu posso dizer, negociadora, pacificadora do que propriamente radical. C. Crise da economia nacional causada pela escalada na inflação. Olha que legal. Isso aí tá certo. Tá certíssimo. Mas não é um gabarito. Só a UERJ consegue fazer isso, né? A UERJ é impressionante. Ela consegue trazer uma questão que tem uma alternativa correta, mas que não compreende o que a questão quer. É claro que a gente vivia uma crise naquele contexto da década de 80. Ela é chamada de década perdida, economicamente perdida. A década de 1980 é tão perdida que começa com o Flamengo, né? Campeão mundial, mas enfim, tinha que ser perdido. Mas, é,
Real Madrid pode esperar. A gente só pode falar o seguinte, que naquele contexto, a crise econômica era muito forte, mas a Constituição não é fruto da crise econômica. A Constituição é fruto de uma crítica à repressão política instituída pelos governos autoritários. Letra D. Delta. Linda essa questão difícil, que pode enganar muita gente, porque o contexto era correto na C, mas o gabarito é D. Ah, grande Tropicália. Grande Tropicália. A Tropicália que contou com grandes nomes da música brasileira e que foi um movimento ressignificador, né? Um movimento que bebeu na fonte externa, mas que trouxe para o Brasil uma experimentação, uma troca cultural muito forte e uma crítica também. A Tropicália que foi muito acuada pelo regime ditatorial brasileiro, é, muito menos por suas letras, mas mais pelo seu comportamento. Um comportamento extravagante, de roupas coloridas, de defesa até mesmo do nu. Isso é bem interessante. O álbum de músicas Tropicália, ou Panis et Circenses, foi lançado em 1968. A fotografia que estampou sua capa foi realizada na casa de Oliver Perroy, fotógrafo da editora Abril, em São Paulo. Cada um levou seus apetrechos, até um pinico, comicamente usado por Rogério Duprat, como se fosse uma xícara. A imagem ficou tão famosa que se tornou uma espécie de cartão postal do movimento tropicalista. Então, esse movimento tropicalista foi impressionante naquele contexto, moçada. No contexto do final da década de 1960, o tropicalismo, que causou polêmicas com produções como o álbum citado, tornou-se símbolo de, olha só, uma prova de história que quer que você fale sobre aspectos culturais da década de 60. É muito completa a prova da UERJ. Você tem que conhecer o tropicalismo. Então você tem que ler, você tem que conhecer sobre a cultura, sobre a música, sobre a arte no Brasil. Muito legal. Bora para as alternativas? Letra A. Purismo estético. Purismo estético, não. Pelo contrário, né? O tropicalismo, que não vai estar só na música, vai estar influenciando o cinema também, ele quer beber da fonte externa e saber usar essa fonte externa para cá. Por exemplo, no contexto onde já tinha rolado críticas ao uso da guitarra elétrica no Brasil, a gente tem agora uma influência no rock estrangeiro. Isso é bem legal. É, Extremismo político? Extremismo não, porque como eu falei, é, 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 eles não são radicais nesse sentido, né? Você tem ali Gilberto Gil, Nara Leão, Caetano Veloso, o Rogério Duprat, que é citado inclusive ali no, no- no- na questão, no texto. E eles não claramente, eles não estão claramente abrindo uma perspectiva de crítica, de enfrentamento ali. Eles estão usando a arte para contestar. É um movimento de contestação que é influenciado pelo contexto internacional. Tem ali, inclusive, em 67, o Festival da Record, né, Festival de Música da Record, é um festival famoso nesse sentido de fortalecimento, de início da ideia do tropicalismo, mas o tropicalismo ele vai ser, de fato, crescente em 68, 69, quando você tem ali um maio de 68 influenciando a gente tem a ditadura já sendo cada vez mais contestada, logo em seguida vem o AI-5, beleza? C, tradicionalismo não, porque tudo que esse artista não é tradicional. A letra D é linda, né? Experimentalismo cultural. Experimentar, não ter medo de errar, não ter medo de beber na fonte das mais diversas. Isso é bem legal. Essa é a cara do tropicalismo brasileiro. Letra D, delta. Eu gosto muito de uma frase do Peter Burke, que é um grande historiador, está até estampada numa das camisas que eu uso, que ela diz que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, né? E você teve um evento histórico do século XX que foi fortemente esquecido, principalmente pelo Ocidente, foi sem dúvida o, o genocídio armênio. É, enfim, muito, muito, muito cruel o que aconteceu na, na Armênia por parte do Império Turco-Otomano, ali em contexto da Primeira Guerra Mundial. Se você gosta de rock, você vai, por várias vezes, ouvir falar numa banda chamada System of a Down. E vocês depois pesquisem a importância que o System tem
para levantar essa bandeira de questionamento do que foi o genocídio armênio. O cartaz acima, divulgado no aeroporto nas ruas e nos ônibus de Yerevan, capital da Armênia, faz alusão ao líder otomano Talat Pasha e Adolf Hitler. O Talat Pasha era o líder do Império Turco-Otomano, que em 1915 iniciou um processo de extermínio de milhões de armênios. Um verdadeiro holocausto, mas que não foi tratado da mesma forma que o Hitler cometeu contra os judeus. Talvez, e é o que se questiona nessa charge, nesse cartaz, se a gente tivesse punido fortemente ali, em 1915, o que a Turquia fez, o que o Império Turco-Otomano fez, nós teríamos evitado problemas maiores com o que aconteceu na Alemanha anos depois, né? Então, condenando o primeiro, poderíamos ter evitado o segundo. É lindo esse cartaz de crítica, é muito, muito bem forte nesse aspecto. A imagem é uma das muitas espalhadas pela cidade para lembrar o centenário do massacre de até 1,5 milhão de armênios nas mãos dos turcos otomanos, cujo império estava se desintegrando em meio à Primeira Guerra Mundial. Muitos eram civis deportados a regiões desérticas, onde morreram de fome e sede. Outros milhares foram massacrados. No centro da cidade, muitos pontos de ônibus exibem fotos de sobreviventes. Através da lembrança do massacre dos armênios em 1915, é possível comparar experiências históricas com o objetivo de fomentar, na atualidade, práticas sociais de reconhecimento de... Vamos pegar a história. Olhando para a história do que viveu os povos na Armênia e pegando o que viveram os povos na Alemanha nazista. De que forma nós podemos aprender com esses acontecimentos? A gente, na atualidade, pode usar esses acontecimentos para quê? Para a letra A, reconhecer atos de genocídio e reparação das famílias vitimadas. B, reconhecer ações de expansionismo e continuidade das disputas territoriais. Letra C, reconhecer projetos do totalitarismo e permanência de regimes autocráticos. Reconhecer estratégias de conquista e convocação de tribunais internacionais. A grande ideia do cartaz, a grande ideia de se conhecer a história dessa forma, é que a gente possa reconhecer um genocídio quando ele acontece. Reconhecer de fato um extermínio, um holocausto quando ele acontece. Reconhecer de fato o descuido ou o despreparo ou o propósito, a ação proposital de um governo para o extermínio de determinada população. Então, a ideia é que a gente precisa comparar experiências históricas para que no passado a gente aprenda a perceber no presente o quê? Atos de genocídio e que a gente possa defender a reparação de famílias vitimadas. O gabarito vai ser letra A. Por que não pode ser letra B? Ações de expansionismo não foi só expansionismo, foi genocídio, foi destruição desse povo. Então, a primeira parte já mostra para gente. Projetos do totalitarismo, não dá nem para dizer que os turcos otomanos eram totalitários. A questão envolvida ali era de cunho étnico, né? E até mesmo religioso. Letra D, estratégia de conquista. Não se trata de estratégia de conquista. Se trata de extermínio daquele que não lhe convém. E isso foi fortemente visto tanto no caso da Alemanha nazista, quanto no caso do Império Turco-Otomano naqueles contextos. Beleza? Show? Olha, são algumas questões. Se você for parar para ver, história, geografia, sociologia, economia, artes, filosofia, estão todas integradas ali nas questões de ciências humanas. Você geralmente faz ali do número 47 ao número 60 de questões de humanas. E muitas vezes você não sabe dizer o que é uma questão de humanas de história, o que é uma questão de humanas de geografia. Por quê? A UERJ trabalha no bloco, isso é muito legal da UERJ. Então, a graça é justamente essa. Deixa seu like se você ainda não deixou. É muito legal que você compartilhe também, joga nos grupos. Manda para aquele seu amigo que vai fazer a prova ou que está pensando em não fazer. Vai que ele muda de ideia, tá bom? Já já o edital vai estar lançado e a gente volta com mais informações aqui sobre a prova da UERJ e mais vídeos. Toda segunda-feira vai ter um videozinho para vocês, tá bom? Tchau, gente. Valeu!